Desejo um bom dia a você nesta manhã. É com alegria que nós nos reunimos, mesmo à distância, para celebrar o culto interativo, este momento especial de ouvir a palavra de Deus. Quero saudá-lo com a palavra bíblica da semana, que se encontra em Isaías capítulo 55, versículo 11, que nos diz assim: Deus diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nos reunimos nesta manhã em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos, na sequência, ouvir o hino Fico Feliz em Vir em Tua Casa, conduzido pelo Vladimir Andrade da comunidade Pato Branco. Quem quiser cantar junto, sinta-se à vontade. Eu quero te convidar agora a termos um momento de oração, colocando diante de Deus esse culto, as nossas vidas como um todo, pedindo a Deus por esse dia e pela sua palavra ao nosso coração. Se você puder, aí onde você estiver, como você estiver, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, busque a concentração, sabendo que nós estamos nos dirigindo a Deus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos porque podemos estar aqui celebrando este culto em Teu nome e em Tua presença. Queremos pedir que Tua palavra e o Teu Santo Espírito venham e estejam conosco, conduzindo todo esse momento, assim como já estás fazendo. Especialmente, ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para a Tua palavra, que a missionária Ana Aline vai nos compartilhar, que ao final deste culto, ao final da Tua palavra, nós possamos estar um pouquinho mais transformados, tocados, moldados naquilo que Tu queres de nós, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Pedimos que ao sairmos desse culto, nós possamos transparecer ao mundo com as pessoas, nas pessoas com as quais convivemos, com as quais temos contato, ou mesmo nas redes sociais, contato presencial ou virtual, transparecer da Tua palavra e da Tua vontade em nossas vidas e que esse transparecer, esse testemunho, sirva para que outras pessoas mais conheçam o Teu nome, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu grande amor por nós em Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos e assim colocamos tudo diante de Ti. Entregamos nossa vida e este culto, em nome de Teu próprio Filho Jesus. Amém. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração, para só temer o Teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o Teu nome, pois grande é a misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não Te consideram. Mas Tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadeça-te de mim, conceda a Tua força ao Teu servo e salva o filho da Tua serva. Mostra-me o sinal do Teu favor.
para que os vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Santo Espírito nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Eu vou mostrar duas imagens para você nesse momento. Observe então essas duas imagens. Não vou colocar nome, mas uma delas é o joio e uma delas é o trigo. Claro que aqueles que têm mais experiência na área da agricultura vão conseguir diferenciar o que é o joio, o que é o trigo. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é melhor, o joio ou o trigo? O que serve para a nossa alimentação, para o nosso consumo e que serve para tantas outras coisas? O joio ou o trigo? Nessa manhã, eu quero trazer para vocês uma reflexão acerca de como será então esse novo normal a partir do momento em que retornarmos às nossas vidas, como vamos lidar com os sentimentos que estarão pulsando em nossos corações, os sentimentos que brotarão dentro de nós e que talvez já estão brotando dentro de nós. Como nós lidaremos com tudo isso, com este turbilhão de coisas que estão acontecendo. Eu quero trazer para vocês a palavra de Jesus através de uma parábola, onde ele conta para os seus discípulos e para uma multidão que estava então acompanhando ele. E Jesus ele estava contando uma sequência de parábolas para aquelas pessoas e ele chega nessa parábola que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 até o 30. Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 até o 30, que diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arrancais também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no celeiro. Aqui nós estamos então diante de uma parábola de Jesus. Jesus falava à multidão e falava também aos seus discípulos. E se nós continuarmos lendo esse texto, dos versículos 36 até o 43, os discípulos então, quando a multidão vai embora, os discípulos ficam ansiosos para saber qual era o significado daquela parábola, porque eles não tinham entendido o que Jesus estava falando. E então Jesus explica do que se trata a parábola. Jesus então vai dizer que a boa semente são os filhos do reino, são os filhos de Deus, aquelas pessoas que têm um compromisso com Deus. E o joio são os filhos do maligno, ou seja, aquelas pessoas que não conheceram a Deus, que não têm um relacionamento com Deus, as pessoas más, né? E aí ele vai contar sobre isso, vai dizer que os ceifeiros, então, são os anjos e que a colheita tem a ver com o dia do Senhor e tudo isso. E essa é a explicação que Jesus dá acerca dessa parábola e que vale a pena nós lermos posteriormente. Mas eu quero focar e quero contextualizar a parábola para vocês nessa manhã, pensando que essa parábola tem muito a ver com o tema que nós estamos então trazendo nas nossas meditações, nas nossas pregações, que é essa questão do novo normal, como nós vamos lidar então com essa nova realidade. E eu preciso dizer para vocês que para lidar com essa nova realidade, você precisa fazer uma análise do que você viveu no tempo em que você estava na realidade anterior.
para lidar com as portas abertas das nossas casas quando nós voltarmos ao normal, e eu digo normal entre aspas, porque eu creio que nós nunca mais teremos uma vida tão normal conforme nós tínhamos, mas buscaremos uma vida normal. Então, para nós voltarmos a esse normal, nós precisamos analisar de que maneira nós vivemos o isolamento, como nós lidamos com o isolamento. E aí nós precisamos pensar quais foram as sementes que nós plantamos no isolamento. Precisamos analisar quais foram as sementes para nós vermos quais são os frutos que nós colheremos ao retornar às nossas atividades. Com toda certeza, nós começamos o isolamento social sendo um tipo de pessoa e sairemos sendo outro tipo de pessoa. E agora vem o ponto dessa parábola, que nós precisamos ver que tipo de pessoa nós cultivamos então nesse processo, nesse tempo de isolamento, para que nós possamos orar para Jesus transformar, para que nós sejamos pessoas diferentes então ao retornar e as atividades retornarem e a nossa vida retornar. Por que eu trago isso? Porque um ponto principal dessa parábola é nós analisarmos que tanto o joio quanto o trigo foram plantados. Tanto o joio quanto o trigo foram plantados. Então, o que isso nos mostra? O que isso quer dizer? Que se durante esse processo de isolamento social, o sentimento que me dirigiu, o sentimento que foi pano de fundo para as minhas atitudes e para as minhas reações, se esse sentimento foi tristeza, amargura, ingratidão, solidão, se foram esses sentimentos que me dirigiram no tempo de isolamento social, quando eu sair, quando eu retornar às minhas atividades, possivelmente esse será o sentimento que irá me acompanhar, porque eu plantei ele. E se eu planto joio, eu colho joio. Agora, se durante esse tempo de pandemia e todos esses processos, se o que me dirigiu, o que me motivou, o que me fez despertar de manhã foi a gratidão, foi o amor, foi a certeza de que mesmo em meio a todos esses problemas, a essa realidade que o mundo está vivendo, se mesmo me dando conta de toda essa situação triste que nós vivemos, se ainda assim a gratidão foi algo que foi real no meu coração, na minha vida, então quando eu retornar para as minhas atividades, eu vou trazer isso comigo. E aí não vai ser uma reclamação eu retornar para o que fazia, mas será um ato de gratidão saber que Deus deu discernimento e sabedoria para que tudo acontecesse e as coisas voltassem a ser não como elas eram, mas voltaram a acontecer e a vida voltou ao normal. Eu vou colher aquilo que eu plantei. Isso diz respeito às outras pessoas, e normalmente nós usamos esse texto ou a parábola do semeador, que Jesus fala um pouco antes dessa. Nós normalmente usamos esse texto para dizer sobre os sentimentos externos, aquilo que a gente produz para fora, aquilo que a gente planta fora, mas também serve para sentimentos internos. E justamente os sentimentos internos são aqueles que nos motivam, que nos impulsionam, que nos dão discernimento e vão ser responsáveis pelas minhas atitudes. Eu não sei se vocês já escutaram essa frase, mas é uma frase de um meme que tem na internet que diz assim: eu sou movido pela força da raiva. Eu já escutei isso algumas vezes. Sou movido pela força da raiva. É um meme da internet, mas que traz uma realidade. Porque se eu sou movido pela força da raiva, eu vou ter atitudes raivosas. Isso vai refletir na maneira como eu lido com as outras pessoas. Então é muito mais uma questão interna do que uma questão externa. E aí vem o ponto que eu preciso olhar para dentro. Eu preciso olhar para dentro, analisar o que está acontecendo aqui. E às vezes existe um furacão, um turbilhão de coisas, uma tempestade, um ciclone, parecido com o que tivemos algumas semanas atrás, um ciclone acontecendo aqui dentro e eu não me dou conta. As coisas, elas vão criar
elas vão voltar a ser como eram, né? Ou elas vão melhorar a partir do momento que eu também busco uma melhora, que eu também busco uma transformação. Então, alguns, quando eu falei de joio, de trigo, podem ter pensado, eu plantei joio, eu plantei coisas ruins nesse tempo de pandemia, eu plantei tristeza, eu plantei amargura. Eu tenho uma grande boa notícia para ti. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos transformar isso. Nós não temos o poder, pela nossa vontade, pelo nosso empenho, nós não podemos fazer isso. Mas Cristo pode. Da mesma maneira que no casamento, no primeiro milagre dele, ele transformou água em vinho, Jesus também pode transformar joio em trigo. Ele pode transformar esses sentimentos ruins que pulsaram nos nossos corações e que talvez ainda estão pulsando, ele pode transformar em sentimentos bons, sentimento de gratidão e nos motivar e nos impulsionar para levar isso também para as outras pessoas. E na nossa volta, a nossa rotina ou a nossa volta, a nossa realidade, nós estaremos prontos, seremos pessoas gratas por saber que o Senhor nos cuidou, nos dirigiu, nos abençoou no tempo em que estávamos isolados em nossas casas, em nossos lares. Jesus pode transformar joio em trigo, mas nós precisamos orar e precisamos pedir para que Ele faça essa transformação. Meu desejo para você, nessa manhã, é que você possa avaliar o seu coração, a sua vida, você avaliar a sua caminhada durante esses meses, esses dias em que tivemos em isolamento social, em que ainda estamos com a pandemia, agora os casos aumentando inclusive na nossa região. Que nesse tempo de análise, que você possa ver o que tem de ruim, o que é joio na tua vida e que Cristo possa transformar. O texto também fala que o dono daquelas terras, daquelas propriedades, ele diz que existe o tempo certo para separar o joio do trigo. Existe tempo certo também para o Senhor transformar as nossas vidas e os nossos corações. Nós precisamos orar e precisamos colocar diante dele aquilo que tem assumido o controle das nossas vidas e que muitas vezes não é ele. Precisamos colocar diante dele, pedir e clamar por misericórdia para que ele possa transformar. E no tempo certo, com a maturidade certa, no momento certo, Cristo transformará. O retorno ao nosso novo normal passa pela transformação dos nossos corações para sabermos lidar com o que vai acontecer a partir de agora. Para sabermos responder como cristãos, de que maneira a sociedade será e sermos motivados a fazermos a diferença, a vivermos o Evangelho de maneira diferente, amarmos de maneira diferente, a cuidarmos de maneira diferente e também, acima de tudo, a sermos gratos e gratas de maneira diferente. Que este possa ser um tempo de transformação, que o Senhor possa transformar o joio que está no teu coração, que Ele possa transformar em trigo e que possa produzir frutos lindos na tua vida. Que esse novo normal, que ao sair da tua casa, ao voltar para as tuas atividades e para a tua rotina, que você leve o amor de Cristo na tua vida e para as outras pessoas que estão ao teu redor. Que assim o Senhor nos capacite nessa tarefa. Amém. Já parou pra pensar as coisas que vem planejando, aonde é que ele se encaixa? E se agradece todo dia pela sua vida passa, pois pode ter certeza que ele olha por você. Já parou pra perceber? Tudo que ele faz por nós não pede nada em troca. E quando tudo te fechou, te abriu novas portas. E quando o tempo do seu dia você tira pra poder agradecer,
abra o seu olho e vê. E você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter. E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer, que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver. E é tão fácil dizer obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. A paz do Senhor, igreja. Nesse momento de culto, queremos confessar ao mundo a nossa fé, através do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito e nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Bom dia, comunidade luterana do Sudoeste do Paraná. Talvez vocês estejam tendo o mesmo sentimento que eu, angustiado, inquieto, com toda essa situação da pandemia que nos limita muito e nos limita principalmente aos nossos prazeres de encontros com as nossas famílias, com vizinhos, com colegas, num chimarrão, num churrasco, num futebol, e também nos nossos encontros aos domingos, nos cultos que nós tínhamos, nas nossas risadas, nossas conversas. Mas nós estamos tendo uma oportunidade muito boa do culto interativo, e eu acho que nós temos que ver o lado bom disso também. Nesses momentos nós estamos tendo a oportunidade de ter juntos os nossos 3 ministros, ouvir a pregação dos 3, da Ana, do Flávio, do Christian. Oportunidade também de conhecer outros membros que talvez a gente nem iríamos conhecer. Escutar uma leitura de um membro luterano. Escutar uma música onde uma família toca. Estamos descobrindo talentos. É tão bom e observar como esse menino toca bem, como esse rapaz toca bem um violão, canta, como ela faz muito bem uma leitura, como é bem conduzido o culto infantil. O culto interativo está sendo uma bênção para nós também. Uma bênção que, passando a semana, a gente está cansado, triste, ele nos revigora, nos dá ânimo, nos dá fé. E eu acho que esse é o momento também de nós fazermos a nossa evangelização comunitária. E está sendo um bom exemplo também, onde vários membros luteranos estão contribuindo para o culto. E não só para o culto da sua comunidade, mas o culto para todas as comunidades. Isso está sendo tão gratificante. Nós encontrarmos pessoas que se disponibilizam para esse serviço de evangelização, esse serviço de testemunho de fé. Essa semana mesmo nós fizemos uma campanha e tivemos a oportunidade de poder contemplar e ajudar 3 famílias, 2, 3 famílias com doações de alimentos que todo mundo trouxe. Então acho que está sendo um momento de solidariedade em todos os nossos corações. Continuamos assim, firmes, que vai ser um novo momento para nós. Um grande abraço a todos, um bom domingo em família.
Agora temos um momento de avisos, inicialmente um convite para a live da Juventude Evangélica, hoje às 19 horas, com a missionária Ana Aline e com o Diego, com o tema Onde está Deus? Tendo como referência bíblica Marcos capítulo 15, versículo 34b, meu Deus, por que me abandonaste? Acompanhe na página da Juventude Luterana de Pato Branco no Facebook. Também lembrando que quem estiver precisando de doação de roupas, fazer contato com a Adriane da comunidade de Pato Branco. Nas demais comunidades, se alguém estiver precisando de ajuda ou se alguém quiser fazer alguma doação, faça contato com o presbitério da sua comunidade. Queremos também expressar nossa gratidão a todas as famílias que têm contribuído financeiramente com a sua comunidade e desta forma tem possibilitado a pregação da Palavra de Deus. Que você e a sua família possam continuar colaborando com a sua comunidade, com gratidão, com alegria no coração, de forma espontânea, dando testemunho de fé em Deus e colaborando para que a Palavra de Deus continue alcançando muitas pessoas. A oferta do culto de hoje destina-se ao projeto missionário no Sino do Brasil Central. Que Deus abençoe doadores, doadoras. Acompanhe abaixo o link da motivação para esta oferta. Também gostaria de desafiar e motivar que você compartilhe o culto de hoje com os seus amigos, com os seus familiares. Leve adiante a palavra que aqui hoje foi anunciada, foi pregada e certamente fez a diferença na sua vida e pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Lembrando que nosso próximo culto será no próximo domingo, na parte da noite, às 19 horas. Convide alguém para participar deste culto. Na sequência, nós teremos um momento de compartilhar, onde você pode, de forma livre, colocar seus agradecimentos, colocar seus pedidos, colocar seus motivos de oração. Como é bom podermos estar juntos aqui, compartilhando tantos motivos de alegria, de pedidos, de oração, compartilhando as nossas vidas. É maravilhoso isso e queremos agora, juntos como igreja, colocar todos esses pedidos de maneira sistematizada diante de Deus. Por isso, você já tem orado quando leu esses pensamentos na sua mente, colocou eles diante de Deus, mas se agora for possível, se tiver alguém com você, quiser dar as mãos, quiserem fechar os seus olhos juntos e elevamos juntos, então, mesmo que à distância, o nosso pensamento a Deus nessa oração. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de ouvirmos aqui a Tua Palavra e celebrarmos juntos assim esse culto. Dá-nos assim que sempre de novo possamos experimentar essa comunhão da qual ouvimos e fortalece-nos cada vez mais nela. Pedimos assim, ó Deus, por tudo que foi elencado nesse grupo. Tu conheces os motivos, os agradecimentos, os pedidos, as situações de cada um de nós que aqui participou. E sabemos que tudo isso já está diante de Ti. No entanto, ó Deus, aqui nós pedimos mais uma vez, vem com a Tua graça e com a Tua misericórdia e acolhe tudo aquilo que trazemos em nossa vida e em nosso coração. Faz, ó Deus, que ao final deste culto, e aqui nós vamos nos despedindo, nós possamos estar fortalecidos em saber que Tu estás conosco, que Tu nos ouves, nos amparas a cada novo dia. Nós Te louvamos por isso, ó Deus, e pedimos que, assim, essa certeza, essa fé, nos acompanhe por todos os dias dessa nossa nova semana, por todos os dias da nossa vida. Permita, ó Deus, de que a palavra pregada neste culto, que este próprio culto possa alcançar muitas pessoas ainda, tocando-as com a Tua palavra. Nós daqui vamos nos despedindo, ó Deus, mas sabemos que não de Ti, porque Tu estás conosco a cada momento, em cada lugar.
Por isso, ó Deus, nós aqui finalizamos sintetizando todas as coisas nas palavras que o Teu próprio Filho Jesus nos ensinou a orar, quando a uma só voz nós assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao final deste culto, gratos a Deus por esta oportunidade tão especial. Queremos, neste momento, receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Tenham um abençoado domingo. Que Deus seja a presença constante na vida de vocês. Finalizamos este culto cantando Damos Graças ao Senhor, hino este conduzido pela Eli e pelo Guilherme Kaminski. Juntos cantemos. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus o Salvador? E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo, Jesus o Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De nossa vida façamos sempre um belo hino de amor e gratidão. Que o nosso lema seja alegria que dá esperança a cada coração. Que o nosso lema seja alegria que dá esperança a cada coração. E eu consegui fazer. We are the champions, my friend.